História, a arte de inventar o passado, Ensaios de teoria da história, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Edusky, edição 2007. Parte 2, capítulo 6. Os maus costumes de Foucault. Páginas 113 a 131. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Revista Pós-História, número 6, edição da Unesp, 1998, páginas 67 a 87. Ele é um rapaz que parece gostar da solidão, que foge do convívio com as outras pessoas. A presença dos outros lhe parece ser um incômodo, que procura resolver usando seu humor e sua capacidade de ironizar. Zomba de todo mundo com uma ferocidade que o torna imediatamente antipatizado. Briga com os colegas, com quem se atraca em público. Adora se exibir. É logo tido por maluco. Suas atitudes bizarras chamam a atenção e levam ao surgimento daquele equívoco murmúrio que turva o ambiente em volta de cada um. Um dia, seu corpo indócil é encontrado estendido no chão e ferido a navalhadas. E quando tenta o suicídio, a maioria de seus colegas vê neste gesto a confirmação de suas suspeitas, a de seu exótico fascínio pela morte e a de seu precário equilíbrio psicológico. Passa então a viver isolado numa enfermaria, onde se dedica apenas aos estudos. Ainda se sucederão inúmeras tentativas ou encenações de suicídio, bem como ainda será apanhado quase se transformando num homicida, ao perseguir um colega com um punhal nas mãos, pelos corredores da escola onde estuda. Faz frequentes expedições noturnas pelos pontos de encontro ou bares homossexuais. Parece, nessas ocasiões, ser tomado por uma enorme culpa que o esmaga, que o prostra, durante horas, doente, aniquilado pela vergonha. Nota 1. Talvez por isso, na busca de um conhecimento de si, tenha se interessado pela psicanálise e pela psiquiatria, tenha se dedicado à leitura dos escritores da transgressão, da experiência limite, do excesso e da exibição. Bataille, Blanchot, Klossowski, tenha se apaixonado pela possibilidade do filósofo louco e pelo saber da loucura. O encontro com os escritos de Nietzsche, sob o sol forte de uma praia africana, parece ter apenas sedimentado essa paixão e a sua forma de pensamento. A Gaia ciência nietzschiana se torna um acontecimento definitivo na vida deste rapaz que, apesar de ter se tornado um intelectual maduro e um autor reconhecido na França e internacionalmente, nunca abandonou o uso do riso como a sua principal arma, seja nas lutas acadêmicas, seja nas lutas políticas e pessoais. Mesmo quando estava próximo de morrer, vitimado pela peste do século, tinha constantes acessos de risos. Quando lhe falaram pela primeira vez da existência de um câncer que só atingia homossexuais, ele chegou a cair no sofá, contorcendo-se num acesso de riso, dizendo que era muito bonito para ser verdade. Não se sabe ao certo se chegou a saber do verdadeiro mal que o acometia, pois teve o orgulho insensato, a generosidade de não contar a ninguém, para deixar as amizades viverem livres como o ar, descuidadas e eternas, como diz Hervé Guibert. Nota 2. Suspeita-se que tenha contraído AIDS frequentando o que ele chamava os laboratórios de experimentação sexual de São Francisco e Nova York. Ele adorava orgias violentas em saunas. O medo de ser reconhecido o impedia de frequentar as saunas parisienses, mas quando partia para o seu seminário anual perto de São Francisco, esbaldava-se nas inúmeras desta cidade. Nelas, os homossexuais de São Francisco realizavam as fantasias mais insensatas, mesmo após a epidemia de AIDS ter se confirmado. Ele volta de São Francisco testemunhando que nunca houvera tanta gente nestes lugares antes, que a ameaça que pairava no ar criava novas cumplicidades, novas ternuras, novas solidariedades. As pessoas se falavam, definindo precisamente por que estavam ali, porque morreu o companheiro com quem viveu durante 25 anos. Encontrou no armário do apartamento um grande saco cheio de chicotes, de capuzes, de couro, de coleiras, de freios e de algemas. Nota 3. De quem estivemos falando até aqui? Porque esta
recolha de detalhes que podem parecer sórdidas para alguns, insignificâncias degradantes para outros, para desenhar tal pessoa, para traçar a biografia deste rapaz, poderíamos ter escolhido outros traços marcantes seus. Sua cabeça brilhante, tanto por maquiar ideias originais quanto por ser completamente raspada, sem um fio de cabelo, cabeça onde às vezes podiam se ver restos de sangue, de um pequeno corte feito pela navalha. Seus olhos brilhantes, o beijo com que sempre se despedia de seus amigos, a capa longa e às vezes puída com que desfilava pelas ruas de Paris, a sua rotina de 8 horas de leitura diária na Biblioteca Nacional, onde às vezes chegava a ler 8 obras ao mesmo tempo. Sua presença constante em passeatas e manifestações, onde assinou inúmeros manifestos e foi preso algumas vezes. Sua solidariedade com todos os discriminados, perseguidos, exilados. Seu total desprendimento das coisas materiais, tendo deixado, por exemplo, de descontar inúmeros cheques de grande valor que foram achados depois de sua morte, tendo dormido quase a vida inteira num velho colchão jogado no chão. Ou sua retórica fulgurante que fascinava nas plateias que se apinhavam para ouvir suas aulas no Collège de France. Nota 4. Os detalhes que escolhemos, se fossem apreendidos na grade de um discurso moral, com certeza classificariam este rapaz como um ser de maus costumes, um ser bizarro, exótico, anormal, marginal. Mas quem é este indivíduo, este sujeito construído por esta recolha de detalhes? Paul Michel? Musil? Julien L'Hopital? Michel Foucault? Estes foram alguns dos nomes com que se apresentou em público, mas quantos nomes deve ter tido, quantos rostos não assumiu nas suas deambulações noturnas, nas suas incursões pelo mundo dos disfarces homossexuais? Parece que ouço aqui soar a sua última grande gargalhada, aquela que foi ao ar na televisão francesa no dia de sua morte. Ele, de terno e gravata, literalmente torcendo-se de rir, quando se esperava que se comportasse como todo sério, intelectual, quando vai dissertar sobre um tema de gravidade da história dos costumes sexuais. Ele vai continuar rindo de seus admiradores e de seus detratores, porque, como ele mesmo definia um indivíduo, uma identidade, ele era uma sucessão de máscaras, ele era múltiplo, como afirmou Dumézil e Didier Eribon. Ele mesmo fez questão durante toda a sua vida de criar lendas a respeito de si mesmo. Talvez ele quisesse se aproximar daquelas lendas negras que envolviam os personagens que retirou do anonimato do arquivo da Bastilha. Com certeza desejou a fama e a perseguiu com todas as suas forças, mas também desejou a infâmia, ou o que chamou de falsa infâmia, aquela de que desfrutam homens de pavor ou de escândalo, mas que são, de fato, homens da lenda gloriosa, mesmo que as razões desse enorme ou desse renome sejam por inverter o que os hipócritas costumes chamam de comportamento desejável, normas naturais, morais. Mas o que mais desejou foi o anonimato. Seu nome cada vez mais se tornava um pesadelo para ele, chegando a escrever textos sob nome fictício. O seu nome de autor parecia, ao contrário do que pensava, ter se tornado o seu nome próprio. Talvez por isso tenha enfrentado esta questão em um texto, em que busca separar o nome do autor do nome próprio como uma função social do discurso. Por isso ele queria que sua biografia fosse um diamante negro luzidio e impenetrável, bem fechado nos seus segredos, um verdadeiro quebra-cabeças recheado de inexatidões. Foi ele quem definiu como uma estratégia de disciplinarização e normatização essa exposição sucessiva da vida privada, essa curiosidade em torno de como se pratica o sexo, essa necessidade de definir uma identidade sexual, de se definir uma sexualidade, de colocar o desejo para falar. Essa ideia de que é na cama que se revela a verdade do homem. Fazer uma biografia deste rapaz não é se comportar como um espião, como um adversário, não é dar aos escritos de seu pensamento argumentos morais para desqualificá-lo. Talvez. Mas foi exatamente contra a possibilidade desse discurso moral que todos os seus escritos se levantaram e que sua vida foi vivida. Sua erótica e sua filosofia não eram desligadas. Ele mesmo disse que sempre escreveu sobre suas experiências, problematizou-as e procurou desconstruí-las. Nota 5. Seus erros singulares
seu eros singular e sua maneira singular de fazer filosofia estão relacionados. Nota 6. Foucault recusou o gesto biográfico, não por idiosincrasia, mas por entendê-lo como uma prática de saber e poder que visa criar no Ocidente a figura do indivíduo, por ser este uma tentativa de reduzir uma vida a alguns de seus traços, de suas marcas, desconhecendo o quanto esta excede a qualquer escrita, embora esta muitas vezes também possa salvar vidas de seu total esquecimento. O gesto biográfico faz parte da estratégia de memorização dos sujeitos, de sua constituição a serviço de interesses de um dado momento, como tentou mostrar em livros como Eu, Pierre Rivière e Hercule Barbin. A construção na biografia de alguém, a atribuição de autoria, seja de uma escritura, seja de uma ação, não estão imunes a estratégias regidas por interesses, por uma luta e fazem parte do dispositivo de verdade que emergiu no Ocidente com a modernidade. Nota 7. As concepções de Foucault acerca de noções como de autor, obra e sujeito, ou quando a escrita biográfica são inseparáveis de uma questão mais geral, tematizada por ele, e de como o singular é inscrito em formas de linguagem e que estratégias presidem esta inscrição, as categorias de indivíduo, identidade, sujeito, autor são correlatas do trabalho de disciplinarização do corpo próprio, de que a biografização da vida e da própria escritura é um procedimento decisivo. Nem sempre se escreveram biografias, nem sempre se considerou que uma vida tinha uma verdade a contar, a revelar. O procedimento biográfico faz parte do processo de internalização da própria ideia de eu, no Ocidente. A ideia de que temos uma verdade interior, uma essência, um segredo que pode ser apanhado, flagrado aos poucos em cada atitude nossa, em cada marca que deixamos no mundo. A recusa da biografia, por Foucault, significa a abertura de um espaço de discussão onde a própria crítica do que somos e do que fizeram de nós emerge como um problema histórico. Assim como no Es Homme, de Nietzsche, nota 8, a biografia ou a autobiografia, para Foucault, é uma escavação ao infinito, em que jamais se chegará a uma imagem definitiva do biografado. Será sempre possível, como o discurso médico e o discurso jurídico fizeram com Rivière, esculpir novas figuras de sujeitos e lhe atribuir o mesmo nome. Nota 9. O nome do biografado é quase sempre um nome de morte, de alguém que já não pode contestar a imagem que dele se construiu, ou as imagens que dele se construíram. Mas a morte é a única possibilidade de uma imagem se estabilizar, quando um sujeito absoluto é apresentado no lugar de um sujeito possível. Por isso, será que as escolhas de detalhes que poderiam ser considerados escabrosos, bizarros e morais da biografia de Foucault pode realmente vir a atingir a sua obra? Para Derrida, a biografia não é um meio de unir a vida à obra. Há sempre uma distância entre elas que é apenas dramatizada pelo texto biográfico. A biografia é apenas um gênero literário que instaura uma figura de leitura desta relação e que permanentemente escreve seus dois polos, produzindo vidas e obras diferenciadas. No entanto, eu disse mais anteriormente que é importante para analisarmos o pensamento de Foucault esta relação com sua experiência de vida e mais particularmente com sua erótica. Isso não significa recentrar o sujeito, mesmo que seja nas suas máscaras de autor e de biografado, na sua sexualidade, na sua lei ou na lei de seu desejo. Vou ler novamente, eu errei. Isso não significa recentrar o sujeito, mesmo que seja nas suas máscaras de autor e biografado, na sua sexualidade, na lei de seu desejo? Não, porque a noção de erótica será aqui deslocada de sua acepção mais corriqueira e porque a escolha que fiz destes espaços ou esparsos detalhes da vida de Foucault traça apenas uma possível imagem desse sujeito, deste autor, imagem que apenas faz parte da economia deste texto que estou urdindo, que é indispensável para o seu funcionamento. Logo, ficará mais claro por que o desenhei assim. Nota 10. Os amigos testemunham que Foucault, no final da vida, em vez de se debruçar sobre o seu eu, submetê-lo a infindáveis hermenêuticas, parecia-se cada vez mais com os mestres antigos que estivera lendo para escrever sua história da sexualidade.
Estes não inscreviam ainda o desejo numa tradição confessional, não colocavam o cerne de nosso eros numa cadeia, no cerne de nosso eros uma cadeia significante que levaria à incessante necessidade de interpretarmos nossos desejos mais recônditos. Foucault estava cada vez mais longe da nossa ânsia pelo divã. Para ele, estava nascendo no Ocidente uma nova erótica, e com ela uma nova forma de dizer a verdade. Ele queria ser capaz de dizer a verdade, ou de dizer a verdade, do amor, da amizade, sem que para isso fosse preciso recorrer à sexualidade. Com suas perversões e desvios, sem a hermenêutica freudiana que nos diz que nosso desejo está em tudo o que dizemos ou fazemos, para ele, tanto esta centralidade do desejo como este dispositivo da sexualidade eram históricos, haviam emergido em um certo momento e iriam ser superados. Ele queria colocar seu pensamento, mas também a sua vida, suas práticas a serviço da invenção dessa nova erótica. Ele queria contribuir para a mudança dos costumes, dos usos, dos hábitos, dos códigos, mas principalmente das formas de pensamento que informaram nossas práticas eróticas. Por isso, seus maus costumes, que hoje podem ser descritos e provocar escândalos, fazia parte do que ele chamava, parafraseando os gregos, uma estética da existência. A verdade para Foucault não era para ser descoberta e revelada, mas vivida, praticada. Quem tem coragem de viver a verdade? Para ele, ao contrário do que fizeram pensar Freud, o mais glorioso ou heróico que havia nas pessoas como seres eróticos eram as oportunidades e os nítidos prazeres de suas atividades e não a verdade, que podiam arrancar de suas fantasias, seus anseios e pensamentos profundamente trancafiados nos desvãos do seu ser. A incitação não deveria ser no sentido de se falar do sexo, mas de praticá-lo, das formas mais variadas e prazerosas. Nota 11. Foucault sugere uma vida de autoria de si mesmo, que é ao mesmo tempo uma forma de resistência às tecnologias modernas de produção da subjetividade do indivíduo. Há uma arte de conduta centrada na coincidência daquilo que o indivíduo faz com que aquilo que diz procura não só dizer verdadeiro, mas ser verdadeiro enquanto sujeito de um saber e um poder sobre si próprio. Cuidar de si, ter controle sobre si, escrever a si, é fazer da vida uma obra de arte. Obra que exige permanente cumprimento. Viver o que pensa e o que diz. Isso exige enfrentar criticamente as regras dos costumes que lhes são impostos. Por isso, as práticas discursivas e não discursivas de Foucault instauram uma nova forma de se relacionar com os costumes, de pensá-los e escrever sobre eles. O pensamento de Foucault significa, pois, para quem quer trabalhar com o campo da história dos costumes, uma opção teórico-metodológica fértil e inovadora, e sua vida pode se tornar fonte de inspiração para a instauração dessa nova erótica, ou seja, essa nova forma de atividade que substitua a simples coincidência ou obediência a um código moral pela elaboração de uma ética sobre como se transformar num determinado tipo de pessoa. Foucault parece desejar que se faça dele uma leitura, que é a que este texto busca fazer, ou seja, ele quer se oferecer ao olhar dos outros não como lei verdadeira e a ser obedecida, mas antes como um exemplo de autenticidade capaz de inspirar quem, ao decidir das leis suscetíveis de prescrever a vida, encontre as palavras com que escrever um modo de estar consigo mesmo e com os outros. Talvez tenha ficado mais claro o porquê do retrato que inicialmente tracei dele. Nota 12. Que usassem o seu pensamento era tudo o que ele queria. Usá-lo para fazer história dos costumes, talvez o alegrasse. Talvez não, dependendo de como fosse entendido o termo costumes. Aqui será preciso fazer um intervalo, deixar Foucault descansando e fazer com ele uma arqueologia do próprio termo costumes, bem como percorrer a historiografia sobre esta temática para nos certificarmos de como esta foi tratada. O termo costume já era usado desde a antiguidade para se referir a um uso, um hábito ou uma prática geralmente observada, bem como para falar de uma particularidade, de uma característica de um povo. Heródoto e Tucídides já se dedicavam à descrição do que chamavam ora de feitos, ora de atividades, ora de hábitos, ora de costumes, dos povos helenos e dos povos bárbaros. Nota 13. Mas o termo costume era desprovido aí de qualquer conotação jurídica. O costume não era ainda de alçada pública, mas pertencia às práticas concernentes ao privado. Só na Idade Média o termo costume foi substituído pelo termo costumes,
que remetia a procedimentos e comportamentos que são prescritos do ponto de vista moral, que se impõem ao indivíduo do grupo e se transmitem através de gerações. Este deslocamento de significado do termo costumes corre ao lado da tomada de poder sobre o cotidiano, organizada pelo cristianismo. O que antes só parecia interessar a cada família, tudo que antes devia ficar escondido no interior dos lares e ser tratado com todo cuidado e discernimento por cada indivíduo ou pelo chefe da família, tudo que antes devia ficar em segredo e sequer ser pronunciado deve agora passar pela navalha da linguagem. Deve ser confessado ao representante da igreja, como diz Foucault, o minúsculo mundo de todos os dias, os pecadilhos, as faltas, mesmo que imperceptíveis até os turvos jogos de pensamento. Das intenções e dos desejos. Repetindo. Como diz Foucault, o minúsculo mundo de todos os dias, os pecadilhos, as faltas, mesmo que imperceptíveis, até os turvos jogos do pensamento, das intenções e dos desejos, deviam se submeter a esse ritual de confidência, em que aquele que fala é ao mesmo tempo de quem se fala, em que a coisa dita é apagada pelo enunciado, mas igualmente é a anulação da própria confidência que deve permanecer secreta e não deixar entrar, ou atrás de si, nenhum traço, a não ser o arrependimento e as obras de penitência. Não se pensa ainda em fazer uma história dos costumes, apenas relatos exemplares da vida de santos membros da igreja ou da nobreza, que servem para o adestramento destas ordens. Os de baixo não merecem ter suas vilanias relatadas nas páginas das histórias. Nota 14. A partir de um momento que se pode situar nos finais do século XVI, no início do século XVII, uma nova virada vai se dar no relacionamento entre o cotidiano, poder e verdade. Os costumes passam a preocupar o Estado. Estes passam a ser agenciados administrativamente e registrados em vez de perdoados. Verifica-se a mesma discursificação do cotidiano, a mesma revista do universo ínfimo, das irregularidades e das desordens. Procedimentos como a denúncia, a queixa, o inquérito, o relatório, a delação, o interrogatório fazem emergir a polícia dos costumes. Os maus costumes são catalogados, produzem dossiês e arquivos como a memória sempre crescente das vilanias do mundo. Busca-se agora gerir de uma forma mais sistematizada o cotidiano das pessoas. A lettre de cachet, o internamento, a onipresença da polícia transforma a arbitrariedade em serviço público. As pesadas mãos da justiça do rei eram solicitadas contra alguém pelos seus próximos, o pai, a mãe, os irmãos, os vizinhos, o pároco, os filhos, as filhas. O poder funcionava não apenas na descendente, mas na ascendente. Ainda no século XVI, Montaigne já se interrogava sobre o poder dos costumes e os fundamentos da moral, as regras da razão e os princípios de comportamento humano. E os princípios do comportamento humano eram regidos pelos costumes. No momento em que está emergindo a noção de natureza humana, o pensamento de Montaigne já se interroga se esta está submersa pelos costumes ou se a existência destes põe em dúvida a existência daquela. Diz ele, cita: é na verdade um violento e traiçoeiro mestre-escola o costume. Ele põe sobre nós, pouco a pouco, disfarçadamente, o pé de sua autoridade, mas depois desse doce e humilde começo, tendo-o garantido e plantado com a ajuda do tempo, logo nos mostra um rosto furioso e tirânico, para o qual não temos mais a liberdade de erguer os olhos. Nota 15, fim da citação. Ou seja, Montaigne refletia como o costume podia ser objeto de uma reflexão crítica da razão se era ele próprio que definia as regras com que esta razão operava. No momento em que o costume se torna natural, como vir a questioná-lo? A razão é natural ou consuetudinária? Os valores morais podem se assentar em algum fundamento natural ou são apenas definidos pelos costumes, sendo o bem e o mal, portanto, noções que devem ser definidas relativamente a povos, lugares e tempos. São questões colocadas pelos ensaios 1580 e 1588 de Montaigne, que continuam a ser motivo de controvérsia até hoje, criticando a noção de barbárie que neste momento servia para definir os povos encontrados na América pelos navegadores europeus. Montaigne afirma a equivalência de todos os costumes às diferenças
sendo apenas de ponto de vista, ou seja, sempre cada povo ou sociedade definirá seus costumes como os naturais, os justos, os bons, e desqualificará os costumes diferentes como bárbaros, exóticos, estranhos, maléficos e imorais. Nota 16. Esta preocupação crescente com o costume se reforça ainda mais quando no século XVIII o dispositivo das nacionalidades vem associar costume com o espírito nacional. Na obra pioneira de Voltaire, Ensaio sobre os Costumes, 1756, é um conceito central do espírito do gênio de uma época e de um povo, que seria revelado por seus costumes. A própria ideia de civilização que emerge com a sociedade de corte vai exigir um progressivo refinamento dos costumes e a observância de códigos cada vez mais rígidos de comportamento que se devem generalizar por toda a sociedade, por toda a nação. Com Voltaire, os costumes passam a ser objeto de história, que passa a ser mais um saber a tentar inculcar o que seriam os bons costumes, os verdadeiros e autênticos costumes nacionais. Voltaire escreveu seu ensaio para a Marquesa de Châtelet, que se queixava por comparação com as ciências naturais, do caráter fragmentário e heteróclito do saber histórico. Segundo ele, seu ensaio não tinha a intenção de relatar o individual e o ocasional, mas o espírito dos tempos e o espírito das nações. Nota 17. Não se interessaria, pois, pela simples sequência dos acontecimentos, mas pelo progresso da cultura e pela organização interna de seus diferentes elementos. Aspirando a encontrar leis de explicação da história, Voltaire vai procurar na história do espírito humano captar o que seria essa nossa natureza essencial, explicação última para todos os fatos humanos. Um historiador obscuro contemporâneo das luzes, Legrand d'Aussy, publica em 1782 uma história da vida privada dos franceses, que se propõe a ser uma história social dos costumes que abandonasse uma história só feita por reis, ministros e generais, mas que desse conta também do burguês em sua cidade, do camponês em sua choupana, do gentil homem em seu castelo, do francês, enfim, no meio de seus trabalhos, de seus prazeres, no seio de sua família e de seus filhos. Uma história não dos fenômenos pitorescos, mas de uma mistura constante de comportamentos herdados e de fenômenos de adaptação ou de invenção. No século XIX, o poder que se exercerá na vida cotidiana já não será o de um monarca próximo e distante, todo-poderoso. Será constituído por uma rede fina, diferenciada, contínua, em que se disseminam as diversas instituições da justiça, da política, da medicina, da psiquiatria, e o saber que se irá produzir sobre este cotidiano tem a pretensão da neutralidade, da objetividade, da cientificidade. O banal será submetido à grelha eficaz e cinzenta da administração, do jornalismo, da ciência. Somente na literatura ainda guardará seus esplendores. Neste século, os costumes serão integrados no discurso historiográfico como parte do chamado processo civilizatório. Os costumes passam a ser passados ou pensados como fatos de civilização, ao lado dos fatos técnicos, das ideias religiosas e dos conhecimentos científicos. O conceito de civilização expressava, na verdade, a consciência que o Ocidente tinha de si mesmo. Ou seja, através deste conceito, a sociedade ocidental moderna julgou-se superior às sociedades anteriores e às outras sociedades contemporâneas consideradas primitivas ou incivilizadas. A história dos costumes deixa de ser a procura do entendimento do espírito dos tempos e das nações para ser a descrição do que constitui o caráter especial dos ocidentais, o que os orgulha, que faz a sua superioridade. Foi nestes termos que Jacob Burckhardt produziu outra obra importante de história dos costumes, A Civilização do Renascimento na Itália, 1860, em que procura retratar uma época de ouro da cultura ocidental, enfatizando o que lhe é recorrente, constante, típico, omitindo o que quer que não tenha podido ser entretecido como um elemento vivo na textura do todo. Ele define o Renascimento como uma época que vive em função dos grandes propósitos da cultura, o primeiro momento em que o homem torna-se um indivíduo espiritual e se conhece enquanto tal, deixando de se ver apenas como raça, povo, partido, corporação, família, ou seja, qualquer forma do coletivo. Nota 18. No começo deste século, com a crise da chamada civilização europeia, no período entre guerras, a história dos costumes volta a preocupar alguns historiadores e cientistas sociais.
Trata-se exatamente avaliar, a partir das questões colocadas pelo presente, o caminho seguido na Europa pela chamada civilização dos costumes. Norbert Elias, em seu livro O Processo Civilizador, 1939, começa por fazer uma história dos termos civilização e cultura, mostrando o caráter histórico e o uso relativo a tempos e nações destes termos. Ele define história que faz como a história da civilização dos costumes na Europa Ocidental, que servirá para esclarecer certos aspectos típicos do processo civilizatório, abrir caminho à compreensão do processo psíquico civilizador. A importância do trabalho de Elias é, além de mostrar o desenvolvimento dos modos de conduta humanos, acostumar-nos com a ideia de que não existe atitude natural no homem, não existe nenhuma forma de trato que seja mais adequada à natureza humana. Todos os nossos comportamentos são fruto de condicionamentos e adestramentos. Seu trabalho, no entanto, continua preso a uma visão evolucionista dos costumes, mesmo que se negue a discutir as consequências do processo civilizatório, termina por legitimá-los como sendo inevitável. Mesmo que este tenha exigido muitas torturas físicas e psíquicas, ao contrário de Foucault e de Richard Sennett, Elias vê de forma positiva a ênfase crescente da sociedade moderna nos aspectos ligados ao privado, à intimidade. O desinvestimento afetivo e político na dimensão pública não são questionados por Elias, preso que está à ideia de que estamos sempre evoluindo para melhores costumes. O livro de Elias, bem como de outro contemporâneo seu, o historiador filósofo holandês Johan Huizinga, que havia escrito em 1919 seu Outono da Idade Média como uma espécie de réplica a Bocage, enfatizando a decadência porque passaram a Flandres e a França neste período, ficaram praticamente ignorados, cabendo aos historiadores dos análises, na sua primeira geração, afirmarem-se como um grupo de historiadores que, ao buscarem a produção de uma história totalizante, uma história que fugisse do eventual, do político, da curta duração, que se negasse a ser uma filosofia da história, recuperam os costumes como um campo privilegiado para os estudos da história ou do historiador. Nota 20. Hoje, já na sua terceira geração, são ainda historiadores ligados à tradição dos análises que colocam a história dos costumes como um campo de estudo dos mais férteis e em que é possível o desenvolvimento da pesquisa de longa duração e que levam em conta os diferentes aspectos dos acontecimentos históricos aos quais se podem ampliar diferentes métodos e técnicas de pesquisa, bem como diferentes enfoques teóricos. O historiador, ou os historiadores dos análises, vão recuperar praticamente as principais motivações anteriores para se fazer uma história de costumes. Assim como pensaram os iluministas, os costumes para os historiadores dos análises vão permitir abandonar uma história do pitoresco, do episódico, do exótico, em nome de uma história das estruturas de longa duração, de uma história das mentalidades, abordando a história no sentido de revelar suas camadas mais profundas, articulando vida material e vida espiritual, como postulara Dalcy. A história dos costumes permite, segundo esses historiadores, fazer uma história dos pobres, dar dimensão histórica à vida dos humildes, tornar o obscuro camponês que melhora a técnica do essartage tão importante quanto um general que ganhou uma batalha decisiva. Vai permitir entender o próprio processo que o Ocidente chamou de civilizatório, como ele repercutiu não só nos costumes da nação ou das nações consideradas civilizadas, mas como repercutiu nos povos considerados civilizados. Vai permitir entender também como as culturas tradicionais são impactadas por esse processo civilizatório e que tipo de resistência, inclusive cotidianas, estes povos exercitaram. Preocupação que também se observa nos estudos dos costumes feitos pela historiografia inglesa de inspiração marxista, como os trabalhos de Eric Hobsbawm, Christopher Hill e Edward Thompson. Portanto, embora seja composta por obras esparsas ao longo de um vasto período, já existe uma historiografia sobre os costumes, uma reflexão que sistematicamente colocou alguns problemas que foram o ponto de partida para as análises Foucaultianas sobre esta temática. Desde Montaigne, os costumes são vistos como um conjunto de práticas e discursos que se representem ou que se repetem regularmente, que formam uma tradição que se transmite ao longo do tempo. Os costumes assim definidos
vêm de encontro com a visão evolucionista e processual da história. Eles se acumulam, aperfeiçoam-se e garantem a continuidade de uma cultura, seja esta popular, de elite, nacional ou outra. Os costumes apoiaram, assim, o mito das origens, em que o estado atual de uma dada coisa é atribuído a uma misteriosa evolução desde sua origem, ou desde uma origem. Sendo permanência semelhança, os costumes garantiriam a inteligibilidade e a racionalidade do processo histórico, já que tornariam os homens mais previsíveis e menos contingentes. Os costumes seriam a expressão da natureza humana através da sua análise, e através da sua análise poder-se-ia chegar ao conhecimento desta natureza, desta essência humana, descobrindo para além das diferenças dos costumes suas continuidades, suas permanências. Os costumes dariam identidade a um povo, a uma classe social, a um grupo. É no seu estudo que se deveria buscar a definição do um e do outro. Para além dos costumes relativos a espaços, tempos e povos diferentes, se deveriam buscar os costumes generalizáveis, universalizáveis, como aqueles que dispõem sobre a verdade, a moralidade, a justiça e o bem. Aceitar a relatividade dos costumes seria abrir mão de se ter princípios universais, valores universais, para se apoiar na hora de se fazer o julgamento moral e fundador da ação política. O bem e o mal humano e o desumano, a verdade e o erro, o justo e o injusto devem ser definidos não de acordo com costumes mutáveis e contingentes, mas por princípios fixos e universais. É com este problema que não só o pensamento, mas a própria vida de Foucault vai se defrontar. São a estes problemas que Foucault vai procurar dar uma resposta diferenciada. A reflexão Foucaultiana sobre os costumes é uma reflexão ética e não moral. Ele distinguiu a questão da ética da questão de um código moral. Ele não se interroga apenas como um costume. Um conjunto de prescrições e proibições foi imposto a uma sociedade, a um grupo ou a um indivíduo, mas sua pergunta fundamental é mediante que práticas as pessoas foram incitadas a adquirir uma natureza moral. Ele parte do pressuposto de que o costume não é algo que se impõe de forma completa a um indivíduo. O costume não é sempre semelhante a si mesmo, mas ao contrário, está sempre em mutação, pela atuação ética da liberdade dos indivíduos. A ênfase das análises Foucaultianas dos costumes desloca-se do plano da continuidade destes para o plano da ruptura com estes. O que interessa à análise Foucaultiana são os momentos de ultrapassagem dos códigos, de suas fronteiras e limites. É o momento da instauração da diferença, são os maus costumes. O que lhe interessa não é a forma rotineira das relações entre os homens, mas a abertura a novas maneiras, a invenção de novas relações, como ele vislumbrava nos laboratórios de São Francisco e tentou realizar em sua vida. Mas esse momento do novo, não se dá numa ocasião espetacular de revolução, não se dá por uma liberada ou libertação do eu, do desejo, da sexualidade, com o fim da repressão. Ele é prática constante, cotidiana, é luta ininterrupta, é revolta permanente contra o que querem fazer de você. A liberdade está sempre ainda por fazer, e nunca terminamos de fazê-la. A liberdade é uma prática. A liberdade dos homens nunca é assegurada pelas leis e instituições que visam garanti-la. Por isso é que quase todas essas leis e instituições são perfeitamente passíveis de serem invertidas. Não porque sejam ambíguas, mas simplesmente porque liberdade é aquilo que precisa ser exercido. Creio que nunca pode ser inerente à estrutura das coisas garantir o exercício da liberdade. A garantia da liberdade é a liberdade, é exercêla. Nota 21. Afirmando isto, Foucault desloca toda discussão acerca da necessidade de se fundamentar a liberdade, o bem e o justo numa pseudo-concordância com uma natureza humana, no costumeiro, no hábito, no uso, acerca da necessidade de se pautar a ação política no sentido de construir e garantir a perenidade de instituições que garantam a liberdade. Ser livre não é estar conforme a alguma coisa, mas é questionar qualquer coisa, é exercer um ceticismo permanente. É estabelecer uma forma crítica de comunidade com os outros laços que não sejam apenas dados, ou seja, aqueles que consistem na observância do que é reconhecido socialmente, nem laços tácitos, ou seja, aqueles que tornam nossos costumes, nossas regras inquestionáveis, pois não se vê como poderiam ser diferentes, já que parecem naturais e eternos.
Qualquer saber sobre os costumes, principalmente o histórico, deve ser expressão desta comunidade crítica, ou seja, deve abrir para nós a possibilidade de interromper, rejeitar e inverter as formas socialmente aceitas, dadas e tacitamente aceitas como verdadeiras, justas, normais, evidentes, boas. Deve pôr em suspeição nossos costumes, mostrar a possibilidade de serem diferentes do que são, à medida que já foram diferentes algum dia. Nota 22. A história dos costumes deve ser o resultado de uma problematização ou de uma crise da evidência de uma comunidade de certa época e lugar. O intelectual específico de Foucault, que pode ser o historiador dos costumes, não é mais aquele que enuncia grandes verdades, descobre os princípios ou as leis que percorrem a história de um dado objeto, mas se pergunta como este objeto particular se constitui, em que momento e lugar, a que interesses táticos e estratégicos obedece. O próprio termo costume e a preocupação com ele têm uma historicidade que nós tentamos resgatar anteriormente. Quando estamos falando de costume, não falamos de um objeto natural, mas de uma construção histórica e social que precisa ser descrita. Por conseguinte, como diz Ranchman, em relação à filosofia, a responsabilidade da história crítica deve ser redefinida. Ela não seria a responsabilidade paternalista da antiga virtude civil. Não seria a responsabilidade liberal perante uma individualidade anterior à identidade social. Não seria a responsabilidade histórica pelo novo homem socialista, mas seria a responsabilidade de lutar com sua própria identidade historicamente constituída, de pôr em questão permanentemente os seus próprios fundamentos e pressupostos e os fundamentos e pressupostos da sociedade que toma como objeto. Mais do que descrever continuidades e totalidades, a história deve torná-las problemáticas, deve descrever suas fissuras, suas rachaduras, seus silêncios, seus desabamentos, suas ruínas. A história não quer contribuir para as perenidades dos costumes, que a memória tenta garantir, mas quer garantir a possibilidade de estabelecer novos costumes, a abertura de possíveis. A história dos costumes, feita por Foucault, não está em busca da tradição, da resistência, da rebeldia, da rebelião de um dado sujeito, que assim novamente legitima-se no presente como portador da transformação social. Ele apenas quer mostrar que a revolta é possível, é criativa, instaura diferença, inclusive há diferença em nível de regra, de produção dos sujeitos. O costume não garante a perenidade de um sujeito ou de uma identidade. Ele é um monumento de sua construção histórica. Ele é uma de suas matérias de formação. Nota 23. Numa primeira fase de sua analítica dos costumes, Foucault enfatizará o momento da normalização ou da disciplinarização destes. Este momento é o problema da exclusão que o preocupava. Suas histórias se centravam naqueles que a sociedade priva de um discurso aceitável ou exclui de sua autodefinição. Ele se pergunta, na contramão da sociologia da comunidade de Durkheim, mediante que sistema de exclusão, pela eliminação de quem, pela criação de qual divisão, através de que jogo de negação e rejeição, pode uma sociedade começar a funcionar. Assim, toda vez que nos afirmamos como pessoas boas, normais e racionais, excluímos de nós mesmos, de nossa sociedade, de nosso discurso aceitável, aquilo que consideramos anormal, irracional ou perigoso em nós. Toda vez que nomeamos algo como bom costume, estamos definindo o que seriam os maus costumes e os banindo para as margens do social. Numa segunda fase, a ênfase de suas análises se desloca da sujeição da tecnologia da produção de sujeitos, de corpos dóceis e discursos verdadeiros, para o momento da subjetivação da construção de espaços de liberdade em que os sujeitos constituem a si mesmos de práticas que resistem aos códigos que os deformam. Sua história das práticas sexuais da antiguidade constitui um episódio de reflexão sobre momentos em que nosso pensamento e nosso ser foram libertados para espaços e possibilidades novos e inexplorados. Eles retornam ou ele retoma o tema antigo da arte da existência, em que levar uma vida nobre e bela era ser ou se tornar livre. Tornar livre ou tornar-se livre, não pela descoberta de sua essência liberta, mas se tornar livre em cada singularidade histórica contingente. A liberdade não é garantida por dados, usos, práticas e hábitos costumeiros, nem por nossa natureza livre, mas pelo questionamento permanente de nossa identificação dada como certo ou natural.
Quem somos não seria a imagem ou a fonte dessa liberdade, mas apenas o que é constantemente libertado ou colocado em questão por ela. Não nos libertamos como indivíduos da sociedade ou libertamos a sociedade como um todo, mas a liberdade está em pôr em risco de transformação e mutação as individualidades e as sociedades, tal como estão constituídas. A existência da liberdade é garantida apenas porque nenhum costume, nenhuma determinação histórica é absoluta. Qualquer costume, qualquer determinação histórica está sujeita a acontecimentos que a interrompem. A história dos costumes quer ser, portanto, uma prática de saber, um acontecimento que liberta nossa relação com as práticas e o pensamento que limitaram historicamente nossa experiência. A história dos costumes de Foucault quer abrir a possibilidade de experimentar e pensar o novo, o diferente, o mau costume. Para sermos livres, precisamos ser capazes de questionar as maneiras como nossa história nos define. A história dos costumes nos ajudaria a fazer este questionamento, à medida que mostraria a possibilidade de outras definições e o caráter transitório dessas definições, dessas identidades. A história dos costumes deveria se debruçar criticamente sobre todas as nossas práticas e formas de pensar, que parecem eternas, inquestionáveis, justas, verdadeiras, naturais, e problematizá-las, colocá-las em questão. A prática historiográfica transformar-se-ia, assim, numa prática de liberdade, já que estaria a serviço da criação de condições de possibilidade de outras formas de ação e de pensamento, com relação a si e aos outros, no presente e no futuro. A construção de uma outra erótica e de um outro logos estaria aí relacionada. A atividade historiográfica seria uma atividade criativa que se relaciona com todo tipo de relação, com o tipo de relação que o historiador mantém consigo mesmo e com os outros. Por entender a prática do filósofo desta maneira, é que na vida Foucault se encaminhou cada vez mais no sentido de expressar, em forma de práticas, o que estava presente em seu pensamento. Para ele, a filosofia devia ser não apenas amizade pelo conhecimento, pelo saber, mas um saber capaz de instaurar novas formas de amizade, de amor, de afetos, de sentimentos. O saber deveria servir para cortar nossas definições, nossas identidades cristalizadas. Deveria servir para nos afastar de nós mesmos, tornar o nosso presente diferente dele mesmo. Deveria estranhar o corriqueiro, o senso comum, o eterno sabido, tido como correto. Deveria nos incitar à prática do diferente, do inesperado, da infâmia. Foi por isso que tracei inicialmente neste texto a imagem do Foucault infame, marginal, desregrado, turbulento, tresloucado. Imagem que é apenas uma a serviço de estratégias de economia deste texto. Dele se poderia construir muitas outras. Poderia-se construir principalmente a imagem de alguém à procura de novos amigos no pensamento e nas práticas. E foi por amizade que escrevi este texto. Amizade não por ele, a quem infelizmente nunca conheci, mas por seu pensamento, por sua historiografia, que já me permitiu fazer outras amizades, afetar e ser afetado por outras pessoas e outras formas de conhecimento. Seu pensamento continua sendo fundamental na construção da minha história, da minha historiografia, na escrita de mim mesmo, dos meus costumes e mal-costumes. E faz parte dos meus mal-costumes lançar o seu pensamento como arma para a construção e desconstrução de novos objetos historiográficos, como os costumes, o que faço aqui e agora. Notas. Nota 1. Didier Eribon, Foucault, uma biografia, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, páginas 40, 41 e 43. Nota 2. Hervé Guibert, Para o Amigo que Não Me Salvou a Vida, sem número, 1996, página 18 e 19. Didier Eribon, Michel Foucault, uma biografia, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, página 43 e 155. Hervé Guibert, Para o Amigo que Não Me Salvou a Vida, sem número, 1996, página 12, 15 e 16. Nota 4. Didier Eribon, Michel Foucault, uma biografia, São Paulo, Companhia das Letras, 1990. Nota 5. Hervé Guibert, Para o Amigo que Não Me Salvou a Vida, sem número, 1996, página 15 e 17. Didier Eribon, Michel Foucault, uma biografia, Companhia das Letras, 1990, página 308. Nota 6. Quando relacionamos a erótica de Foucault ao seu pensamento, não estamos o reduzindo ao reflexo do seu baixo corporal. É justamente na contramão deste reducionismo que o texto se faz. Estamos pensando erótica tal como a define Rajishman, ou
ou seja, como a forma de relação entre corpo e mundo, desejo e sociedade, como forma de relação de si para consigo mesmo. Ver John Hagishman, Eros e Verdade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, páginas 161 a 162. Nota 7. Michel Foucault, O que é um autor? Lisboa, Vega, 1992, páginas 5 a 9. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã, segunda edição, Rio de Janeiro, Grau, 1982. Herculain Barban, O Diário de um Hermafrodita, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1982. Nota 8. Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Lisboa, edições 70, 1988. Nota 9. Michel Foucault, O que é o autor? Lisboa, Vega, 1992, página 9 a 19. Nota 10. Foucault, nos seus últimos estudos sobre os antigos, problematiza justamente nossa sociedade por centrar os seus eros na sexualidade, no sexo. Para os gregos antigos, a erótica envolvia inclusive uma relação particular, não só com o prazer, mas com o saber. Ver John Hagishman, Eros e Verdade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, páginas 158 a 162. Nota 11. Michel Foucault, Histórias da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, Rio de Janeiro, Grau, 1977, Histórias da Sexualidade 2, O Uso dos Prazeres, Rio de Janeiro, Grau, 1985. Nota 12. John Hagishman, Eros e Verdade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, páginas 156 a 158. Nota 13. Mas os persas são entre todos os homens os maiores, apreciadores dos costumes estrangeiros. Eles usam trajes, medos, considerando-os mais belos que os seus, e as couraças de guerras egípcias. Heródoto, História, segunda edição, Brasília, edição da UNB, 1988, páginas 64 e 137. Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, Brasília, edições da UNB, 1987, páginas 100 a 102. 14. Nota. Foucault. O que é o autor? Lisboa, Vega, 1992, páginas 111 a 112. Ver Felipe Arrier, O Tempo e a História, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1989. Nota 15. Montaigne. Ensaios, Brasília, edição da UNB, São Paulo, USTEC, 1987, página 106. Nota 16. Montaigne, Ensaios, Brasília, edição da UNB, São Paulo, USTEC, 1987. Svetan Todorov, Nós e os Outros, A Reflexão Francesa sobre a Diversidade Humana, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1993, página 50 a 63. Nota 17. Voltaire, Ensaio sur l'amour, Paris, Garnier, 1963, segundo volume. Nota 18. Jacob Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália, São Paulo, Companhia das Letras, 1991. Nota 19. Norbert Elias, O Processo Civilizador, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990. Michel Foucault, Não ao Sexo, Rei, In, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Grau, 1984. E Richard Sennett, O Declínio do Homem Público, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Nota 20. Ver, por exemplo, Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos, São Paulo, Companhia das Letras, 1993. Nota 21. John Hagishman, Eros e Verdade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, página 82. Nota 22. Ibidem, página 127 e 140. E John Hagishman, Foucault, A Liberdade da Filosofia, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, páginas 68 a 82. John Hagishman, Foucault, A Liberdade da Filosofia, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, páginas 68 e 82. E Eros e Verdade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987, páginas 116 e 127 da nota 23.